tu estudou na Flórida, Eu estudei... na Inglaterra. Eu estudei aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E depois fui me subespecializar, né? Na Inglaterra, em Oxford. Na Flórida. Em Atlanta. E enquanto eu estava em Oxford, também estive um tempo em Londres. E na faculdade, antes disso, né? Porque você faz medicina, você faz 6 anos. Depois, em que tem a parte básica, teórica, e no finalzinho a parte clínica, está no hospital atendendo e vendo as coisas na prática. Depois você vai fazer a residência. Dentro da residência, tem 4 grandes grupos. Clínica, que é consulta, entre aspas, cirurgia. Pediatria, que é criança, e ginecologia, obstetrícia, mulher. Simplificando bastante aqui, tá? E depois você faz sub-áreas dentro delas. Tá? Então eu fiz... Você pode dentro da cirurgia fazer neurocirurgia. Só que na neurocirurgia, como já tem uma certa complexidade, você não tem que fazer a cirurgia geral primeiro. Você já faz neurocirurgia de cara. E neurocirurgia eu fiz aqui em São Paulo. Só que o final da neurocirurgia, que foi uma subespecialidade, que foi fazer fora, foi fazer essa neurofuncional. Aí que eu fui pra fora nessa época, né? No final de tudo, passei 1 ano fora. Mas durante a faculdade, antes mesmo de fazer neurocirurgia, eu fiquei na França estudando essas áreas de de psiquiatria, para saber qual delas que tinha o tal portal, né, de verdade. Quanto tempo foi na França? 6 meses. E tem alguma diferença marcante entre a educação daqui e de lá, ou a gente tá pau a pau com a França? Olha, é muito injusto eu colocar isso desse modo, né? Porque a gente tem essa tendência de brasileiro de falar que lá é melhor e tudo. E não é sempre justo isso. O que eu achava muito legal lá, para colocar um ponto positivo, é que essa parte do final da faculdade, que no nosso caso dura 1 a 2 anos no Brasil. Me desculpa se já tiver alguma faculdade que tenha 3 anos, né? Eu já tô um pouco velho. Mas na minha época tinha no máximo 2 anos de internato, que são esses últimos 2 anos dos 6. Lá o internato, ele durava 3 anos. Entendeu? E então você tinha muito tempo de passar por várias áreas práticas e descobrir um pouco melhor, talvez, sua vocação. Então no Brasil, na minha faculdade, inicialmente era 1 ano, com mais 6 meses de um estágio extra-hospitalar. Imagina você transformar isso em 3. Então você passava por 12 estágios de 3 meses em áreas práticas. Tinha alguns obrigatórios, que são essas grandes áreas que eu te falei. Então eu achava muito legal na França o fato de ter uma formação muito mais prática desde o começo da faculdade. Isso eu achava um ponto muito positivo. Outro ponto positivo que eu acho lá, a saúde é muito mais organizada. Então você acabou a faculdade, você vai ter um número de vagas para cada profissional. Você vai prestar aquelas vagas e isso vai dar uma certa segurança de que você vai poder fazer aquilo para o qual você se especializou. O que não é verdade no Brasil. Um monte de gente faz especialização e não consegue atuar naquela área, porque o mercado saiu muito do controle, né? Mas o conhecimento em si não é muito diferente. Talvez lá tenha um pouco mais de facilidades. Seja um pouco mais previsível, um pouco menos variável de um lugar para o outro. Aqui vai variar muito, né? Depende de onde você tá, depende do professor que você pegou. Às vezes depende de uma mesma turma, você pegou um professor melhor, você pegou um professor pior. E lá, como tem uma grande concentração de atividades em uma geografia menor, eu acho que fica mais fácil de você buscar complementar essa formação do que aqui. Aqui também é possível. Mas aqui você vai ser mais heterogêneo, vai ser um pouco mais errático. E vai depender mais de você buscar compensar essas deficiências. E aí depois que tu vai pra França, tu volta pro Brasil ou já vai direto pra Inglaterra ou Estados Unidos? Eu volto pro Brasil. Eu fui no 5º ano de faculdade. E eu fiquei em Portugal 1 ano, na França 6 meses, eu voltei. Eu fiz coisas extras lá, então eu voltei e atrasei minha formatura. Terminei a formatura, vim pra São Paulo. No último ano de residência eu fui pra fora, montei esse estágio aí, nesse, a gente chama de fellow, essa subespecialização. E depois, quando eu voltei, fiquei mais 1 ano aqui em São Paulo, no hospital oncológico, estudando dores oncológicas e reforçando esses conhecimentos em implante de eletrodo cerebral. Mas essa segunda vez que tu foi pra fora, foi pra onde? Foi pros Estados Unidos? Inglaterra, Estados Unidos. E que tu aprendeu mais lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra? O que tem de diferente lá que tu foi pra lá procurar educação lá? Quantidade de cirurgias dessas que eu faço hoje. Porque como é um treinamento meio mecânico, tem que repetir, tem que fazer muito pra você ficar bom, pra você ver as variações e saber lidar com situações diferentes. Aqui isso era feito,
Mas era feito de maneira mais esparsa, menos organizada. E nem sempre todo mundo quer te ensinar. Então nem sempre você consegue uma abertura de treinamento, porque você já começa a ser visto como um concorrente. Você está quase lá, né? Você está quase entrando no mercado daquilo ali. Você já está no mercado como médico desde que você se formou, né? Você começa a fazer várias coisas na medicina, mas daquela região, naquela área subespecializada, nem sempre você tem a oportunidade de ser ensinado ou de ter um número de casos suficiente para se tornar o que você considera bom. E fora, eu busquei serviços que eram serviços com um grande número de casos. Então, assim, na Flórida, o meu professor de lá, pessoa fantástica, ele chegava a fazer 6 cirurgias dessas numa semana. Ele é quem mais fazia no mundo, né? E uma pessoa totalmente aberta, que explicava tudo. Sentava comigo na cafeteria para explicar como é que funcionava o futebol americano. Aí ele explicava. Aí conversava lentamente. Ele tinha feito formação na França, né? O Kelly Foot, uma pessoa fantástica. Em Oxford também. Você vê, num centro desse nível, né, cara? Tá na Universidade de Oxford. A humildade das pessoas, a disposição de ensinar era incrível. Eu ficava em Oxford no final do dia, programando a cirurgia do dia seguinte, os colegas me explicando. Tudo bem, ninguém é santinho. Tudo bem que eu também não ia ser concorrente deles lá, provavelmente, né? Sim. Mas é um pouco triste isso, né? No meio médico, que é uma coisa que deveria ser um pouco protegida dessa questão de... talvez um pouco sagrada nesse sentido, de te ensinarem mesmo. Nem sempre isso vai acontecer. Então você tem que ficar muito esperto. Você tem que sentir onde é que você vai aprender. E lá eu buscava, né, não muito mais pela quantidade de cirurgias que eu veria daquele jeito, né, e de pessoas me ensinando, do que lá fosse feito melhor do que aqui. Eu não acredito que o que a gente faz aqui hoje perca em termos técnicos pro que é feito lá. Foi mais pra ter essa frequência. Isso, pra ter a frequência. Pegar o jeito. Porque assim, você não precisa de fazer 6 por semana, que nem o máximo que eu vi esse professor fazer lá, né? Você pode fazer 1 por semana, você pode fazer 1 por mês, isso é muito bom, entendeu? Então claro, você não pode fazer 1 a cada 3 anos, né? Não é isso. Mas o sistema não funciona de modo no Brasil a ter pouca gente, porque para fazer isso você teria que ter um concurso fechado. Tem tantas vagas para isso aqui no Brasil, ou você passa ou você não faz. Briga para passar se você quiser, mas tem que entrar aqui. E aí, nesse caso, você vai ter tantos casos pra fazer. No Brasil não é assim, é largado. Você faz, depois se vai ter paciente ou não vai, é problema seu. Na Inglaterra não, na Inglaterra tem tantas vagas. Eu podia ficar lá, mas aí eu ia ter que esperar um concurso dessa área pra ficar lá. Eu não fiquei por questões pessoais e querer ficar no Brasil e querer... Lá eu ia ser mais um que fazia isso, né? Esse é lógico que ia ser muito interessante. Mas aqui eu achava que eu poderia... fazer um pouco do que eu tento fazer hoje, né? Disseminar mais a cirurgia e fazer pra tanta gente que precisa e não sabe nem que existe, entendeu? Então era esse o objetivo.